treinamento, né, o nosso seminário, a Conquista da Alma. Quem estava aqui semana passada? Glória a Deus. Quem é a primeira vez? Algumas pessoas, que bom. Muito bom. Na semana passada, a gente trabalhou Josué, capítulo 1, e a gente aprendeu que a primeira chave para a conquista da terra prometida, ou para a conquista de uma vida abundante, uma vida frutífera, e para a demolição de fortalezas, é o desenvolvimento de uma vida devocional. É a meditação na palavra. Lembra Josué, capítulo 1, versículo 7, versículo 8, né, onde ele fala que é para ser forte e corajoso, para meditar na palavra de Deus. Então, a chave para a demolição dessa fortaleza chamada Jericó, a primeira chave é concentrar os nossos esforços, não para combater o inimigo, mas para conhecer a Deus, para conhecer o caráter de Deus, para se relacionar com Ele, para entender a vontade dEle. Então, essa é a primeira chave. E hoje a gente vai ter a segunda chave, ou o segundo princípio, o que ficar mais fácil para você elaborar. O primeiro, concentrar os nossos esforços não para combater o inimigo, mas para meditar na palavra, para manter uma vida de devocional própria, para conhecer a Deus, conhecer o caráter de Deus e obedecê-lo. E a segunda chave que nós vamos ver hoje, você vai colocar, por favor? É mapeamento espiritual. Vamos ler em Josué, no capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos, e aí eu encorajo os irmãos a estar lendo todo o capítulo. Quem leu em casa? Amém. Eu encorajo que toda semana os irmãos estejam lendo o capítulo de Josué. Hoje é o capítulo 2, semana que vem é o capítulo 3, e assim por diante. Porque assim a gente pode ganhar tempo aqui. Então, eu vou ler só o versículo-chave, e a gente vai trabalhar em cima desse versículo-chave, mas há uma riqueza aqui nos demais versículos, e que todos podem estar lendo, e na medida que eu vou estar falando aqui, vocês vão estar inteirados do capítulo. Então, Josué, no capítulo 2, ele vai falar da missão dos espias. Qual era a missão dos espias? Era fazer uma cartografia da terra. Eles tinham que mapear a terra, conhecer a terra, investigar a terra. Então, a palavra de Deus, no capítulo 2 de Josué, diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Vou ler só esse versículo e depois a gente vai ler alguns outros versículos, mas como eu disse, eu quero encorajar os irmãos a estar lendo todo o capítulo. Senhor, nos dê a graça e a revelação e a compreensão daquilo que o Senhor quer ministrar individualmente a cada um de nós nessa noite. Nós te agradecemos pela sua presença aqui. Senhor, nos ministre, nos ensine, traga a revelação pessoal sobre aquilo que o Senhor quer tratar pessoalmente com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos de mapeamento, conforme vocês estão vendo ali, o que é mapear? Mapear é o processo por meio do qual a gente vai desvendar a verdadeira natureza dos nossos problemas, né? Quando a gente quer fazer uma cartografia de um território, a gente vai lá ver quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, o que tem, né, de legal ali, o que não tem. Então, da mesma forma, a gente também usa isso para tratar com a nossa vida pessoal, né? Dentro daquilo que é o aconselhamento bíblico na área da libertação, nós usamos muito essa linguagem de mapeamento espiritual. E aí eu costumo dizer que mapear é diagnosticar. Mapear é diagnosticar. Mapear é como se fosse você ir lá no médico e falar: eu tenho um sintoma. Né? Eu vou no médico e eu tenho um sintoma, e aí o médico fala assim: vamos fazer exames. Por que a gente faz exames?
porque a gente tem que saber qual que é a causa dos nossos problemas. Esse estudo que nós estamos tendo aqui, A Conquista da Alma, ele faz parte desse livro, Josué, o Manual da Vida Abundante, e esse livro que é Pastoreamento Inteligente, o Padrão de Aconselhamento na Libertação. Esses dois livros juntos, eles fazem parte do nosso manual dentro da área de libertação e cura interior. Se vocês quiserem compreender mais profundamente sobre isso, quem quiser, não é obrigado, tá? É só uma dica. Esse diagrama aqui, por exemplo, está dentro desse livro que eu acabei de mostrar para vocês. Porque quando nós lidamos com a vida das pessoas, nós vamos entender o que é uma maldição, e a gente vai desmistificar isso. Nesse livro a gente desmistifica a maldição, e a gente vai entender a maldição pela ótica da correção divina, da paternidade de Deus, um pai que não desiste de ser pai, e ele vai usar tudo que for necessário para corrigir o seu filho e trazer de volta o seu filho ao seu coração paterno. E nós vamos desmistificando tudo isso para entender quais são as verdadeiras causas dos nossos problemas. Então, o mapeamento, eu só coloquei esse diagrama aqui, né? Eu sei que ele é um pouco complexo, a gente não vai entrar nele, pode ficar sossegado, mas é só para vocês entenderem aonde o mapeamento ele entra. O mapeamento, ele vai falar para nós assim, existe um sintoma de algo que está errado na minha vida. Mas esse sintoma, ele não representa a causa, esse sintoma é só uma febre. Essa febre, ela é causada por algo mais profundo. Talvez exista uma infecção, existe uma causa, e o mapeamento nos ajuda a chegar na verdadeira causa desse problema, né? Então, quando a gente fala em uma doença, em qualquer doença, nós vamos entender que o diagnóstico é a alma de qualquer processo terapêutico. Então, o eixo no qual esse capítulo que nós vamos estudar aqui, ele orbita, é em torno da missão dos espias. E a missão dos espias começa em Sitim, mas termina na casa de Raabe. Vocês vão ver que lá na casa de Raabe, eles não passam da casa de Raabe. Eles recebem uma orientação e eles cumprem essa orientação. Mas eles saem da casa de Raabe e eles voltam para Sitim. Eles voltam para o acampamento. Por quê? Porque Raabe, ela, querendo ou não, ela vai trazer para nós aqui uma chave muito poderosa para adentrar e destruir essa fortaleza, a fortaleza de Jericó. E Raabe também, ela é a personificação de uma alma ferida. Ela personifica a culpa, ela personifica a dor, a vergonha, a depravação da alma. Ela personifica histórias não resolvidas que sustentam cativeiros na nossa vida, na nossa alma. E nós vamos perceber como que isso funciona na prática. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, né, quando a gente vai lidar com a libertação de uma terra, de um território ou de uma vida, é que os princípios que nós usamos para libertar uma pessoa e os princípios para libertar um território são os mesmos, né? E que para a gente obter soluções definitivas, a gente precisa parar de remediar os sintomas e remediar as causas. A gente precisa parar de olhar para aquilo que nós aparentemente achamos que é e atacar as verdadeiras raízes dos problemas. E a gente precisa ter uma perspectiva pessoal, sistêmica, para desvendar as raízes do problema. Então, a gente precisa agir de maneira o quê? Profunda. Então, o mapeamento espiritual nos conduz com profundidade a um diagnóstico correto, que nos permite fazer intercessões, confissões inteligentes e precisas com resultados consistentes. Então, quando a gente vai ao médico e a gente tem um sintoma, a gente quer resolver o nosso problema, sim ou não? E hoje nós estamos vivendo um tempo que uma febre não é só uma febre. Uma febre pode ser uma gripe, uma febre pode ser Covid, uma febre pode ser dengue, uma febre pode ser uma virose, não é assim? Então, o exame correto, um exame profundo,
é que vai trazer para nós a segurança de saber qual é a causa que nós estamos combatendo. Por isso, o mapeamento ele é muito importante. E quando a gente fala de mapeamento aqui dentro desse estudo, nós precisamos fazer o quê? Ter um olhar clínico para nós mesmos e para os nossos problemas pessoais. Situações que na nossa vida nós não estamos conseguindo romper. Situações que vão mostrar que existem a presença de fortalezas espirituais que nós, às vezes, nem achávamos que tínhamos, mas com esse olhar clínico para dentro de nós, nós vamos conseguir encontrar as raízes desses problemas. E nós vamos acolher os espias de Deus no nosso coração, no território da nossa alma. E o espia que está presente, quer falar conosco nesses dias, nesse seminário, é o Espírito Santo. Nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo para colocar o pé em cada área da nossa alma e estabelecer o domínio do Príncipe da Paz, Jesus Cristo, para que não haja mais espaço para os inimigos na nossa terra, na terra da nossa alma. Então, o verso-chave é esse versículo, né? Josué, no capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 1, enviou Josué, filho de Num. Esse é o verso-chave. E o evento central, como eu disse, a missão dos espias. E a gente vai dissecar agora esse versículo aqui, e a gente vai entender algumas coisas muito, muito legais. Quem tiver com um caderninho, anota porque é importante. Princípios importantes para um perfil de mapeador. E a gente podia parafrasear dizendo, princípios importantes para se viver uma vida cristã. Um caráter cristão relevante. Porque qualquer um de nós pode ter esses princípios aqui na nossa vida, porque nós somos chamados para discipular as nações, amém? Todos nós somos chamados para ser testemunhas, testemunhar de Cristo como estilo de vida. Então, não importa a posição que eu estou, eu sou um exemplo, eu sou um testemunho de Cristo para as pessoas e para as nações. Então, o primeiro princípio que nós vamos trabalhar aqui é o princípio de maturidade sacerdotal. Mapeadores, pessoas que se dispõem a discipular outras, pessoas que se dispõem a ajudar outras, precisam ser pessoas investidas de autoridade e de experiência. Ou seja, isso não é uma tarefa para qualquer pessoa, não é uma tarefa para neófitos, por exemplo. Tocar na vida de outras pessoas precisa ser feito com experiência, com autoridade, com sabedoria, com graça, com misericórdia, com compaixão. Quando Moisés, lá atrás, ele chama homens ali de Israel para espiar a terra pela primeira vez, ele escolhe 12 homens. Não eram qualquer 12 homens, eram 12 cabeças de tribos, eram 12 príncipes, eram homens investidos de autoridade, eram homens que carregavam a patente. Agora, embora muitas vezes esses homens ou mulheres carregados de autoridade espiritual, carregados de patente espiritual, eles têm uma posição de autoridade, não significa que todos vão ter a mesma maturidade. É o que nós vimos aconteceu ali com Moisés. 12 homens investidos de autoridade espiaram a terra, mas apenas 2 homens teve maturidade suficiente para entender o propósito de Deus. 2 homens apenas ficaram firmes, permaneceram firmes diante da intimidação do inimigo. Ou seja, 10 homens falharam no processo da maturidade. Então, por causa do fracasso que Israel enfrentou lá no primeiro mapeamento, 38 anos antes, lembra que houve um fracasso ali naquele processo. A conquista da terra foi interrompida porque aqueles homens falharam no mapeamento. Eles trouxeram feedback, mas aquele feedback também trouxe uma grande confusão no arraial. Por quê? Porque mostrou que no interior daqueles homens, crenças erradas, uma ótica errada, uma cosmovisão comprometida acerca do caráter de Deus, elas sobressaíram e elas contaminaram com a incredulidade todo um acampamento. E toda aquela geração ficou peregrinando por 40 anos no deserto. Então, houve um fracasso. E o que Josué faz? Josué agora usa o efeito contrário. Quantos homens foram maduros no processo? Apenas 2. Então, ele agora escolhe apenas 2 homens para ir espiar a terra. Ele seleciona 2 homens, fazendo jus àqueles 2
que foram maduros o suficiente e trouxeram uma resposta positiva, que creram no Senhor. O segundo ponto aqui é o comissionamento espiritual. Enviou Josué. O que isso significa? Mapeadores, discipuladores, pessoas que tocam na vida de outras pessoas, precisam ser enviados por Deus. Precisam ser devidamente comissionados por Deus, chamados por Deus. Precisam estar legitimamente autorizados e comissionados pelo Espírito Santo, bem como por uma cobertura espiritual de uma liderança conivente com esse comissionamento. O que isso significa? Eu estou aqui não apenas no meu nome. Eu fui chamada por Deus, eu sei dos meus dons, eu sei daquilo que Deus compartilhou comigo pessoalmente. Mas quem abre a porta do ministério para nós são os nossos líderes espirituais, os nossos pastores. Eu tenho uma retaguarda espiritual, eu tenho uma cobertura espiritual, eu tenho pastor, eu tenho meu pastor lá da casa de oração, pastor Frank Chaves, que é o meu pastor, eu tenho o pastor lá da base da Jocum Contagem, o Gilberto, que me lidera pessoalmente, mais a liderança, uma equipe de liderança, que também nos lidera ali estruturalmente, e eu tenho também a liderança do pastor Cote. Eu represento 3 ministérios. Ai de mim, porque aonde eu vou, eu estou representando a minha igreja, eu represento a Jocum e eu represento a IFOL na pessoa do pastor Cote. Então, eu estou devidamente o quê? Comissionada, não apenas por Deus, mas respaldadas por uma liderança espiritual. O aspecto mais importante no mapeamento espiritual é uma legítima intimidade e dependência, obediência de Deus. A nossa obediência a Deus, ela é revelada na nossa obediência aos homens. A autoridade espiritual vem da nossa capacidade de submissão. Quanto mais capazes de nos submetermos a uma autoridade espiritual, tanto mais autoridade espiritual teremos. Então, isso já é um ponto para a gente avaliar. 3, o terceiro aqui, unidade, parceria e concordância. Josué enviou 2 homens. Número 2 é o diferencial entre uma pessoa e uma igreja. Porque a palavra de Deus diz, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Isso fala de uma legítima capacidade e autoridade para mapear. Ela depende do quê? Concordância, conivência, interdependência ministerial e complementabilidade dos dons. Nós não estamos sós, nós precisamos depender uns dos outros. Eu acho fantástico. No nosso ministério lá, eu tenho a Eunice. A Eunice é uma relações públicas de primeira. A Eunice, ela é uma diplomata. Pensa numa pessoa boa de relacionamento. Ela interage com criança, ela interage com jovem, com adolescente, com velho. A Eunice, ela tem espaço em todos os lugares. Eu, nem tanto. Eu sou mais do acadêmico, eu sou mais aqui, eu entro para o mundo da minha cabeça aqui, fico pensando, e para eu sair desse mundo, leva tempo, e eu não consigo ver a irmãzinha que acabou de passar, eu não consigo entender alguém que falou alguma coisa comigo, porque eu estou em outra vibe. Eu sou mais interiorizada, eu sou mais para dentro, a Eunice é mais para fora, a Simone é das contas, das planilhas. Ó, que bênção a gente ter os dons, cada um funcionando os seus dons e complementando aquilo que falta em nós. Por isso que nem todo mundo não é barriga, todo mundo não é cabeça, todo mundo não é pé. Não é assim? Então, a unidade, ela respeita a diversidade, ela gera comunhão, ela gera interdependência e ela gera autoridade. Então, é necessário que entre nós e as pessoas que estão discipuladas, aconselhadas, é necessária essa conivência também das pessoas. Por quê? Porque o aconselhamento e mapeamento, a porta abre do lado de dentro, não é do lado de fora. A gente não arromba a porta, né? A gente costuma dizer que a porta, ela precisa ser aberta por aquelas pessoas que precisam de ajuda. Se a pessoa está precisando de ajuda, ela vem até nós e nós vamos fazer tudo o que for necessário. Vamos usar todos os dons, a nossa interação para trazer realmente libertação, cura e restauração na vida das pessoas. O ponto 4 aqui, respaldo e cobertura, desde Sitim. Sitim era onde estavam todas as forças de Israel reunidas. Mapeadores, libertadores, conselheiros, líderes,
precisam de uma retaguarda ministerial, sacerdotal, um quartel-general, uma base de operações. Por isso que eu citei que nós estamos aqui, mas nós temos uma base por trás de nós. Nós não somos enviados por nós mesmos, nós temos pessoas que estão nos enviando. Então, mapeadores, para exercerem um pastoreamento inteligente, não podem ser pessoas isoladas ou independentes, precisam da proteção espiritual de um ministério. O quinto ponto, prudência, perícia e destreza. O que Josué fez? Enviou 2 homens desde Sitim para espiar a terra. De que maneira? Secretamente. Gente, o campo da espionagem exige muito treinamento, muita técnica e principalmente muita ética. O campo do aconselhamento também exige as mesmas coisas. Então, nós podemos desdobrar essa perícia espiritual em algumas características que são cruciais no estilo de vida de um conselheiro. O primeiro é a discrição. É necessário ter discrição. Precisamos ser bons observadores, mas também precisamos ser pessoas discretas, leais, confiáveis, que sabem guardar segredos e respeitar a privacidade de outras pessoas. Respeito e individualidade. No aconselhamento, a pessoa que procura o conselheiro. Ninguém deve ser forçado a isso. É necessário respeitar a individualidade das pessoas. Responsabilização. Em se tratando de restituições, porque tem situações onde nós temos que falar assim, fulano, você precisa procurar ciclano e restituir a ele aquilo que você defraudou. Isso é uma orientação. Se a pessoa vai fazer isso ou não, é responsabilidade dela. Então, precisa haver um processo de responsabilização. Uma outra coisa que entra dentro desse espiar secretamente, mapeadores, conselheiros, discipuladores precisam ser livres da concupiscência de reconhecimento. Ah, você viu o que eu fiz? Você viu quanto que eu preguei bem? Você viu quanto que eu discipulei bem? Mapeadores precisam ser pessoas que já venceram as barreiras impostas pela carência emocional, aquela necessidade de ser vista pelas outras pessoas, alguém que precisa chamar a atenção para si. Gente madura, gente discreta, gente resolvida, não negocia a ética. Uma fé corretamente direcionada. O que isso significa? Encarar o inimigo sem supervalorizá-lo. Existem inimigos na terra. Existem inimigos contra a nossa alma. A Bíblia diz que Satanás, ele ora 24 horas contra nós diante do trono de Deus. A Bíblia chama ele de acusador dos irmãos, que 24 horas está apontando o dedo para nós. Então, sim, ele faz um bom trabalho. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que ele já foi vencido. A Bíblia diz que com o sopro da sua boca o Senhor vai destruir o iníquo. É isso que a Bíblia diz. Então, nós precisamos colocar as coisas nos lugares certos. Um outro ponto aqui, que é o poder de mobilidade e observação espiritual. Andai e observai. A capacidade investigatória de percorrer o território da alma nos campos emocionais, sentimental, moral e espiritual. Desde o início nós falamos o quê? A terra é uma tipologia da nossa alma. Desde o início nós viemos trazendo várias tipologias. Então, qual é o território que nós vamos percorrer? O território da nossa alma. Qual que é o território que precisa ser mapeado? O território da nossa alma. É fazer uma análise minuciosa do nosso campo, no campo emocional, no campo sentimental, no campo moral e no campo espiritual. Às vezes nós vamos fazer isso nós mesmos, nós e o Espírito Santo, mas às vezes nós vamos precisar de ajuda e nós vamos precisar de pessoas que tenham todas essas características anteriores para nos ajudar. E os 2 verbos principais aqui é andar e observar. Andai e observai a terra, né? Essas são as 2 principais ações. Andai, isso vai falar de perguntas inteligentes. Nós precisamos nos mover através de perguntas inteligentes, né? Às vezes a gente vai aconselhar uma pessoa e a gente precisa conhecer a história dessa pessoa, mas é necessário andar sobre o território da alma com muita empatia e com muita compaixão. O primeiro verbo, andar, e o segundo é observar. Mapeador precisa ter a capacidade de percorrer todos os redutos da alma humana, mobilizar-se através
das perguntas inteligentes, aproximar-se das mazelas das pessoas, primeiro, com a autorização delas, segundo, com muita compaixão. Com muita compaixão. Lembra da parábola do bom samaritano? Ele se aproximou com compaixão. E ele então cuidou das feridas daquele homem e levou ele para uma hospedaria. Então, para se aproximar das feridas das pessoas, é necessário se condoer com elas. Né? Eu me lembro de uma ministração na IFOL, que a Eunice falou assim: Cláudia, eu fiquei 1 hora só esperando aquele homem chorar. E às vezes a gente vai chorar junto com a pessoa, porque as dores delas são terríveis. E nós precisamos valorizar as dores dos nossos irmãos, para depois tocar nas dores com muita compaixão. O outro verbo, observar, fazer a leitura correta da situação, examinar com profundidade, obter informações necessárias para então depois resolver a situação. Este é um aspecto essencial do exercício do sacerdócio. Né? Quando a gente olha lá no passado, o sacerdote da época, né, era eles que examinavam. Tinha lepra na casa, chama o sacerdote. Havia um protocolo para se lidar com a lepra. Havia uma situação ali acontecendo no casamento, tinha uma desconfiança, havia um protocolo do sacerdote para lidar com aquela situação. Houve uma situação de abuso, foi no campo, foi na cidade, gritou, não gritou, havia um protocolo sacerdotal para lidar com aquilo. Então, quando a gente fala de mapeamento espiritual, nós estamos falando também de um ofício sacerdotal. Né? Deus nos comissionou também para sermos sacerdotes reais. Precisamos nos encontrar no nosso dom e nos colocar à disposição de Deus, do Espírito Santo, para abençoar e ajudar outras pessoas. O 7º ponto aqui é identificar a natureza externa da fortaleza. O que Josué disse? Ele disse assim, vou voltar aqui na Bíblia. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo, andai e observai a terra. E o que mais? Jericó. As características de uma fortaleza espiritual é o que nós vamos ver agora. O que Jericó representa? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, no capítulo 10, de 4-6, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim elas são poderosas em Deus. Desculpa, porque o relógio falhou e eu não estou vendo a hora. É 9h12 ou é 8h12? Tá, me ajuda, que senão eu vou aqui até amanhã. Não vou não, gente, isso vai ficar sossegado. Então, vou voltar aqui, desculpa, vou ler o versículo de novo. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Gente, o que é uma fortaleza espiritual? É uma prisão interna construída por raciocínios que se opõem à sabedoria divina. Olha o que o texto diz, o que Paulo está dizendo, né? As armas da nossa milícia são poderosas para, através de Deus, destruir as fortalezas. Essas prisões construídas de pensamentos que negam a sabedoria de Deus, anulando sofismas e a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aonde essas fortalezas são erigidas? Na nossa mente. Na nossa mente. Então, é uma prisão de pensamentos que se fundamenta na desesperança. Então, as fortalezas da mente se fundamentam em argumentos carnais, sofismas de toda altivez contrária à sabedoria divina. Elas se instalam-se na mente humana. Fortalezas espirituais malignas se estabelecem na nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala da importância de nós termos a nossa mente o quê? Transformada
Nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. E nós precisamos fazer isso. Por isso que a primeira chave para demolição de fortalezas é a meditação na palavra de Deus. A primeira chave para a demolição de Jericó, Deus falou assim para Josué: sabe, Josué, vocês estão achando, eu vou parafrasear, tá, gente? Vocês estão achando que agora que vocês estão aqui, atravessaram, estão diante do Jordão, vocês agora vão amolar as espadas e vocês vão preparar as armas de guerra, porque vocês vão atravessar e vão guerrear contra o inimigo? Lembra que eu falei? Batalha espiritual não é guerra contra Satanás. Batalha espiritual é, em primeiro lugar, paz com Deus. E ele fala assim, estou parafraseando, Josué, eu vou ensinar vocês como vencer os inimigos que estão de lá do Jordão. Preste atenção, Josué, para tudo. Vem ser forte, muito, muito, muito corajoso. Não para guerrear contra o inimigo, mas para me conhecer através da minha palavra. Vem meditar, concentra seus esforços em meditar, em ler, em pregar, em falar, em obedecer a minha palavra. Ali Jericó começou a cair. Porque aqui começa um processo de transformação de dentro para fora. Aqui começa uma revolução espiritual na nossa vida. Quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós conhecemos a Deus pela sua palavra, a revelação dele vem sobre nós. E acontece uma transformação. Essa transformação, ela é gradativa. Por quê? Porque à medida em que nós vamos tendo revelação da palavra, do caráter de Deus, vai acontecendo aquilo que nós chamamos de metanoia. Arrependimento profundo começa a acontecer. E é aqui que essas fortalezas espirituais, elas começam a ruir, elas começam a ceder. Porque a nossa mente começa a ser renovada. Não pelas filosofias do mundo, não pelas filosofias da sociologia, da psicologia e das filosofias que existem por aí. Não por meias verdades ou verdades estabelecidas em cima de fatos, mas que negam a soberania de Deus. Não. Elas começam a ruir, elas começam a cair, porque agora a verdade, o conhecimento da verdade, ela produz libertação, ela produz restauração, ela produz cura, ela produz avivamento dentro de mim. Porque o avivamento, ele começa dentro, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então eu preciso começar a vencer essas fortalezas. É aqui, é nesse campo, é na minha mente. Esse é o principal campo de batalha que eu preciso vencer. A segunda característica de uma fortaleza espiritual. As fortalezas espirituais, com frequência, são compostas de bons pensamentos. Porém, eles sutilmente negam a cruz. Nós estávamos no Uber vindo para cá. E aí começamos a conversar e começamos, a falar ali, o moço, e falando da IFOL, e falando o que a gente estava fazendo aqui, e o moço começou a perguntar, o que é isso? E aí a gente começou a falar, e ele falou, e eu perguntei para ele, você é cristão? Ele falou assim, eu sou. Eu falei, católico, evangélico, ecumênico ou gato no muro? E aí ele falou, gato em cima do muro, Mas eu prego a palavra de Deus, todo mundo que entra aqui dentro do meu carro, eu falo a palavra de Deus, eu oro na minha casa, eu só não vou na igreja, porque lá na igreja tem um monte de gente pecador, resumindo. São bons pensamentos. Muita gente lá fora concorda com ele, que na igreja está cheio de gente doente, que na igreja tem pessoas querendo direcionar outras, mas que às vezes estão muito mais perdidas do que as pessoas que estão sendo direcionadas. Jesus falou isso lá nos evangelhos, não é novidade para ninguém. Mas acontece que esse pensamento nega a cruz, porque Jesus estabeleceu uma igreja, e ele estabeleceu o princípio de congregar. Jesus vem buscar uma noiva, então as mulheres que não se casaram, e as viúvas não se preocupem, vai haver um casamento, e está próximo. Nós vamos nos encontrar com o nosso noivo, com Jesus, a esperança, Eunice. A esperança, glória a Deus. Nós temos um noivo. Ele vem buscar uma igreja.
Ele não vem buscar independência, porque independência leva à morte. Pessoas isoladas, quem se isola peca contra a verdadeira sabedoria. Ah, mas eu estou em casa, eu oro, eu tomo santa ceia pela internet, porque ir na igreja. Parece tudo muito bom, parece pensamentos muito lógicos, mas negam a cruz, negam viver uma vida crucificada. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas esse viver que eu vivo na carne, eu vivo pela glória, na esperança da volta de Cristo, é por Ele, é para Ele, então não importa, tem pessoas errando, não tem problema, vamos perdoar, vamos amar, vamos caminhar junto, vamos ser igreja. Então, são pensamentos que negam o conhecimento de Deus, que negam a vontade de Deus. O conhecimento humano precisa ser conduzido pelo conhecimento da cruz. Quer ver um exemplo bíblico? Pedro. Pedro estava lá, Jesus perguntou, que dizem os homens que eu sou? Aí Pedro tem uma revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus, Pedro, foi meu pai que te revelou. Não foi homem, não foi carne, não foi sangue. Beleza, passa um pouquinho lá na frente, Jesus está falando assim, eu estou indo, e eu vou morrer, e eu vou ser integre. E aí Pedro chama Jesus e fala, Jesus, que isso? Não faz isso não, salva-te a ti mesmo. E aí Jesus chama ele de Satanás. Mas Pedro tinha acabado de ter uma revelação. Mas agora Jesus chama ele de Satanás. Sabe por quê? Porque ele está querendo sutilmente. Agora, Satanás está usando Pedro para tirar Jesus da missão messiânica para ele. Jesus falou, foi para essa hora que eu vim. Foi para a cruz que eu vim. Essa é a minha missão. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou. Eu a dou. Eu a dou. Quantos estão entendendo isso aqui? Então, para Pedro, peraí, é meu amigo, é meu mestre. Ele está falando que vai morrer. Não, peraí. Que isso, meu mestre? Você não vai morrer, não. Pedro ainda não tinha entendido. Parecia um bom pensamento, parecia um bom argumento. Mas esse argumento negava a cruz. Então, a gente precisa entender que muito daquilo que, às vezes, a gente pensa acerca de nós mesmos, acerca de Deus, acerca das pessoas, não estão fundamentados numa verdade, numa revelação da verdade. E nós precisamos conhecer a verdade para ser liberto de toda mentira. As principais fortalezas são edificadas à base da falta do entendimento do princípio da cruz. E nós vamos ver pensamentos de vitimização, amargura, ingratidão, vingança, críticas. Vão ficar apontando o dedo para todo mundo. Não vou na igreja porque lá só tem pecador. Ué, Jesus veio para quem mesmo? Pelo menos no ministério terrestre de Jesus, ele estava sempre comendo com os pecadores. Então, aonde que Jesus está? É aqui mesmo, é aqui, nesse lugar de pessoas imperfeitas, mas em busca de aperfeiçoamento. Pessoas pecadoras, mas que estão sendo restauradas, redimidas, porque creem no sangue de Jesus. Nós estamos no lugar certo. E é aqui que nós vamos ser aperfeiçoados. Pedro advogou o plano de Satanás. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai estar o tempo todo advogando o plano de Satanás. Seja na nossa própria vida, seja na vida de outros. A gente precisa olhar. Fortalezas espirituais, com frequência, desenvolve-se à sombra dos nossos pontos mais fortes. Como assim? Primeiro, porque nós temos a tendência de nos descuidar. Como assim? Suponhamos que eu sou uma conselheira, Deus me chamou para a área dessa área, né? Eu tinha 25 anos, não tinha nem maturidade para estar nesse lugar. Mas eu me dispus, e Deus, ao longo dos anos, foi me aperfeiçoando, foi me tratando, errei muito, acertei muito, corrigi muito dos meus erros para a glória dele, por isso estou de pé até hoje. Mas, suponhamos que eu me considero, assim, na área moral, eu me considero, não, esse é meu ponto forte. Não, nunca caí, nunca tive problema na área de imoral, de adultério, de fornicação, então esse é meu ponto forte. Aí, porque esse é meu ponto forte, eu começo a descuidar, começo a aconselhar homem sozinho. E aí, muitos acabam caindo, por quê? Porque se descuidaram. Alguém já disse que a ocasião faz o ladrão.
Não é assim? Então, às vezes, nós temos um ponto forte, mas a gente negligencia ele, a gente trata ele, fica descuidado. Não. Sabe, quer ver um exemplo claro disso? Está em Josué também, nós vamos ver isso. Lá no capítulo 6, se eu não me engano, não, no 7, no capítulo 7, a vitória, a derrota ali em Ai. Vocês lembram? Quando eles foram lá na fortaleza de Ai, um montão de ruínas, eles foram guerrear. Não, só com 3.000 homens. Vai ser balela, vencermos Jericó, que é isso? Você entendeu? Quando de Jericó, o que é Ai? Um montão de ruínas. Só 3.000 basta. Foram descuidados. Não ouviram Deus. Não entenderam que havia já anátema no arraial. Não olharam para o que já, as infiltrações, a brecha que já estava estabelecida. Foi uma derrota vergonhosa. Vergonhosa. E é por isso que nós vemos muitos líderes espirituais, muitos conselheiros, muitos discipuladores, muitas pessoas caindo em vergonha. Em situações que não deviam, porque negligenciaram. Um outro ponto é o orgulho. Muitas pessoas se orgulham em relação aos pontos fortes. Orgulho produz descuido espiritual. Então, duas coisas: descuido e orgulho. As fortalezas espirituais também estão alicerçadas em feridas morais e emocionais, sendo ativadas por traumas dolorosos. Tem um livro ali, eu não sei se eu ainda tenho dele, que ele chama O Obreiro Aprovado. Ele vai falar muito dessa questão de traumas e como se lidar com esses traumas. O que é um trauma? Então, tem vários tipos de traumas, desde um abuso sexual, desde um abuso moral, desde um abuso espiritual, desde um acidente que causou um grande trauma, né? E várias outras situações que pode traumatizar a vida de uma pessoa. O trauma, ele cria um reservatório de tristeza e dor capaz de perdurar a vida inteira. Tem pessoas, às vezes, eu vou falar do meu caso para não falar de ninguém, mas eu fui abusada sexualmente dos meus 5 anos até os meus 15 anos de idade. Isso causou vou dizer assim, uma destruição na minha identidade como pessoa, quem eu sou, porque a minha mãe, ela já era prostituta. Então, por passar por diversos abusos sexuais, eu pensava também que eu era prostituta. Como que uma crença e um pensamento errado, que nega a sabedoria e a verdade de Deus sobre nós, pode influenciar nosso comportamento, pode influenciar nossas decisões. Muitos dos meus comportamentos e das minhas decisões foram influenciados por causa de abusos sexuais que eu sofri. Eu fiz várias escolhas erradas, várias escolhas morais, emocionais, relacionais, principalmente no campo de relacionamento, por causa de trauma sofrido no meu passado. O que sustenta uma crença errada, ou até mesmo uma heresia teológica, ou um raciocínio cego, normalmente são feridas. Sabe qual que era meu pensamento principal? Todo homem abusa. E é verdade isso? Não. Existem homens que abusam, assim também como existem mulheres que abusam. Mas nem todo homem abusa e nem toda mulher abusa. Eu criei várias crenças erradas. Nem Deus cuida de mim. Porque se Deus cuidasse, que pai que vê uma filha sendo abusada e não cuida dela, e não protege ela? Esses eram os meus pensamentos. Foram esses pensamentos que durante anos da minha vida fizeram com que eu resistisse ao Evangelho e ao amor dele na minha vida. Foi por causa desses pensamentos que durante anos eu fiquei presa na imoralidade sexual. Eu fiquei presa na orfandade espiritual por cultivar pensamentos como esse. Mas sabe por quê? Porque a minha identidade estava traumatizada e havia um reservatório de dor e de tristeza. Você quer ver um outro exemplo bíblico? Pedro, quando nega Jesus, a Bíblia fala que ele foi pescar. Deus tirou ele lá de trás das redes, falou assim, ó, você vai me seguir, eu vou te fazer um pescador de homens, vou te fazer um pregador da palavra. Mas aí Pedro, cheio de orgulho, vai lá e fala assim, Jesus, todo mundo pode te negar, mas eu, esses aí, ó, tudo pode te negar, mas eu não, Jesus. Olha o orgulho espiritual de Pedro.
E aí Jesus falou para ele, Pedro, deixa eu te falar, é uma verdade, todo mundo vai me negar, ó, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas você, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E aí Pedro foi acometido de uma amargura, e ele chorou com muita amargura. E aí, depois de todo o acontecimento, Pedro foi pescar. E sabe o que os outros discípulos fez? Os outros? Foi pescar também. Afinal de contas, Pedro era um líder. Eles seguiram o líder. Foi pescar também. Pedro estava ali, ó, largando mão do seu chamado. Por quê? Porque ele não conseguiu se perdoar. Ele não conseguiu entender que havia graça para ele. Ele não, por mais que ele conviveu com Jesus todo aquele tempo, ele não entendeu a graça. E Jesus teve que vir, assar peixinho na praia, para curar a dor de Pedro e chamar ele. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Sim, Senhor, eu te amo, mas apacentar a ovelha, não sei. Jesus estava ali, de novo, chamando aquele traidor, chamando aquele negador para pastorear ovelhas. Por quê? Porque ele quebra o paradigma que muitas vezes o trauma estabelece dentro de nós. Eu não sou digno mais para ministério, eu não posso mais servir a Deus porque eu caí, eu não posso mais. Não, Deus nos ama, Ele nos cura, Ele nos perdoa, Ele nos restaura. Nós precisamos crer no perdão dEle, na obra redentora da cruz. Jesus vem ali para reposicionar Pedro. Não te chamei para pescar, te chamei para pescar homens. Apacenta os meus cordeiros. Quantas pessoas estão fora do seu chamado hoje porque foram feridas no passado? Ou foram feridas por alguém? Dentro da igreja? No próprio ministério? Ou dentro da família? Abandonou o chamado. O que Jesus está falando para nós aqui hoje, nessa noite? Deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Né? Ele quer te reposicionar. Se existe um reservatório de dor, de vergonha, de amargura, de ira, o lugar disso é na cruz. Há perdão, a reconciliação, a restauração, assim como houve para Pedro. As fortalezas criam uma dupla mentalidade, e daí resulta instabilidade emocional e espiritual. Tiago fala, homem de ânimo instável em tudo o que faz. Nós precisamos ter um firme propósito na nossa vida. Tem muitas pessoas instáveis, nunca terminam aquilo que começam, não é consistente naquilo que fala, está sempre fracassando, sabe por quê? Porque é um homem, uma pessoa de duplo ânimo, não tem um propósito firme, acabam sendo enclausuradas na frustração, na fadiga e, por fim, na desistência. Isso mostra que há fortalezas estabelecidas. Como identificar uma fortaleza, já que elas são construídas dentro de nós? Como podemos identificá-la? Primeiro, intimidação. Intimidação. E o que Paulo fala em 1 Coríntios 10? Que as armas de Deus não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, há uma intimidação. A metáfora aqui é de paredes e torres eretas em pé, desafiantes. Toda altivez, todas as paredes, todas as torres eretas, tudo aquilo que nos desafia, tudo aquilo que nos coloca medo. O povo de Israel foi espiar a terra, chegou lá, olhou para os gigantes, olhou para Jericó, viu aquela Jericózona lá e falou assim, estamos fritos. Intimidação. Se sentir intimidado pelos moradores da terra, pelos gigantes, se sentir intimidado pelas fortalezas da terra. São pensamentos que ameaçam internamente a pessoa a não avançar espiritualmente. As pessoas têm medo dos demônios, as pessoas têm medo das retaliações, as pessoas têm medo do que vão falar delas, as pessoas têm medo de sofrer, têm medo de pecar, têm medo de tudo. Não vou para a reunião de intercessão não, sabe por quê? Porque depois tem retaliação. Não, esse negócio de batalha espiritual, esse negócio de libertação, porque é isso aí, ó, depois os demônios saem dos outros e vêm atrás de nós. Olha os pensamentos. Entende?
Satanás muitas vezes fala, cuidado, fala para a pessoa, porque a pessoa tem ferida, a pessoa tem brecha, a pessoa não tem uma fé consistente, um propósito consistente em Deus. Satanás fala, vem para você ver, que eu vou te pegar lá. Sabe que quando você era pequeno, lá na escola, que a gente falava assim, te pego depois da aula? Era assim. Pensamentos que tentam acorrentar a nossa fé e o espírito de ousadia. Autoproteção é um outro sintoma. Autoproteção. A pessoa inspirada por medo de tudo, principalmente de rejeições, começa a negociar a verdade. Negocia a honestidade. Negocia a confiança. E aí, sabe o que ela faz? Ela levanta muros de autodefesa em torno da sua personalidade. Mecanismos de defesa. Tem um livro ali atrás que se chama Paredes do Meu Coração. Ele vai falar sobre essas muralhas de medo e de autoproteção que nós levantamos em torno da nossa personalidade, com o intuito de nos proteger de um mundo que só oferece rejeição e dor. Eu preciso me proteger das dores, eu preciso me proteger dos demônios, eu preciso me proteger da igreja. Olha que o menino está lá cheio de autoproteção, porque na igreja tem gente com defeito, na igreja tem gente doente, mas Jesus veio para o doente. Percebe? E esses mecanismos de defesa, levantados na personalidade, eles vão pelo menos em duas direções. Na área da rebelião, a pessoa se torna altamente agressiva e desenvolve uma personalidade bem rebelde. Ou então ela vai desenvolver na área da passividade. E a pessoa, então, ela vai ter medo de ser rejeitada, ela vai ter medo de ser confrontada, ela vai ter medo de se posicionar. E ela vai ficar apoiada no medo e na autopiedade. Ai, coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Ô, vida, ô, céus, ô, azar, tudo dá errado para mim. São mecanismos de defesa. De alguma maneira, dentro da minha armadura ninguém vai me ferir, porque eu sou um coitadinho, ou então com meu arco e flecha, pronto para atacar. Quem pisar no meu calo, ninguém vai ousar me ferir, porque a melhor defesa é o ataque. Então, antes que me firam, eu firo. Antes que me machucam, eu machuco. Mecanismos de autoproteção indicam a presença de fortalezas. O outro aqui é a autoafirmação. Provérbios 27, 2 diz, seja o outro que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. É quando alguém tem a necessidade de provar para os outros aquilo que ele quer ser. Né? Lembra quando Satanás fala para Jesus? Nossa, meu tempo está estourando. Agora que eu olhei o relógio de novo. Sabe quando Pedro falou para Jesus assim? Pedro não, Satanás falou assim para Jesus, se tu és filho, transforme pedra em pão. Sabe o que nós temos hoje na igreja, pastor Francinaldo? Um monte de crente transformando pedra em pão. Prova que você sabe com quem você está falando? Eu vou te mostrar, você sabe quem eu sou? Quem sabe quem é não precisa provar, você concorda comigo? Então, muitas vezes, nós estamos nessa autoafirmação, né? É uma jericozona da alma. Né? Eu sou, vou te mostrar, você vai ver, olha o que eu fiz, olha quem eu sou, olha lá o galo. O que o galo está querendo ser? Né? Pois é. O outro mecanismo, compensação. Vai mostrar que tem a fortaleza. Aqui entra a justiça própria, a autorredenção e a religiosidade. Eu pequei, mas Deus conhece meu coração. Eu pequei lá naquela imoralidade, eu adulterei, mas Deus só sabe que a minha mulher, meu marido, minha sogra, meu sogro, Deus, eu roubei. Mas assim, o Senhor sabe que eu precisava. Deus, eu não dei o dízimo esse mês, mas o Senhor sabe. Entende? Autocompensação. Então, Deus, já que eu fiz isso tudo, e o Senhor sabe quem eu sou, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou fazer vigília, eu vou visitar os pobres. Pergunta, o que é mais importante? Fazer a obra de Deus ou a vontade de Deus?
Tem muita gente fazendo a obra sem fazer a vontade. Porque eu sou o líder do louvor. Desculpa, não é nada pessoal, não conheço ninguém aqui. Estou dando um exemplo. Eu sou pregador, então assim, eu posso estar andando errado do jeito que for, mas eu estou fazendo a obra de Deus. Mas eu sou maledicente, eu sou fofoqueiro, eu sou adúltera, Estão me entendendo? Mais importante do que qualquer coisa que nós façamos é conhecer a vontade de Deus e obedecê-la. Um outro ponto, fuga crônica. Vai mostrar que tem a presença de fortalezas. É o engano de resolver sem enfrentar o que precisa ser enfrentado. Então, eu levei uma pancada na alma, aconteceu uma coisa ruim, como é que eu resolvo todo esse dilema emocional que eu estou vivendo? Psicotrópicos, lá os medicamentos. Comendo, bebendo, algum vício. Eu vou abrir a carne, vai abrir uma porta, né? A Bíblia fala que existe uma luta entre a carne e o espírito para conquistar a alma. E aí, de repente, tem uma porta aberta. Você está confuso, você está se sentindo rejeitado? Tem aqui uma porta de escape para você, um autoconforto. Talvez esse autoconforto é comida, esse falso prazer. Pode ser comida, pode ser dormir, pode ser ativismo religioso. Ele tem vários nomes. E é aqui que muitos acabam se tornando viciados em várias situações. O outro aqui é o descontrole. É a perda do domínio próprio sobre determinada área da vontade. Quem domina quem? Quem governa quem? Esse é um conceito de pecado. Lá em Gênesis, Deus falou assim, Caim, seu semblante caiu. O que está acontecendo? Nada não, Deus. Eu estou só parafraseando, tá, gente? Caim, deixa eu te dizer uma coisa. Seu desejo está agindo contra você. Está batendo a porta. Cumpre a ti dominar. Você domina seu desejo, você domina seus sentimentos, você domina aquilo que você está com vontade de fazer, ou seus desejos te governam, ou melhor, te desgovernam, seus sentimentos te desgovernam. Passividade, aceitar como normal uma condição destrutiva como resultado de um abuso sistemático. Muitas pessoas carregam abuso sistemático. A pessoa abusada, muitas vezes intimidada, às vezes é covardemente culpada pelo abusador, se sente impotente, é isolada de quem poderia protegê-la, é sequestrada da sua identidade, ela vai acomodando-se na condição de explorada. Aceita como normal uma situação absurda. É por isso que a gente tem muita mulher que sofre na mão de homens abusadores, que não denunciam homens abusadores, apanham, aí fala, vamos lá na polícia, aí ela vai lá, mas depois ela fica com medo, e volta para trás, por quê? Porque ela já se acomodou emocionalmente, espiritualmente a essa situação. E ela passa a gostar do sofrimento na marra. Ela aprende a gostar do sofrimento na marra. O que faz com que uma pessoa, a gente até brinca, fala assim, a fulana tem vocação para ser mulher de bandido. Quem que já ouviu essa história? Mas por quê? Porque ela está aprisionada sinistramente na passividade. A passividade tende a migrar para outras áreas da vida, destruindo a capacidade de autodefesa, a imunidade de se proteger. O que é imunidade no corpo? É a capacidade do próprio corpo se proteger. A passividade faz com que a pessoa perca a imunidade, a capacidade de se proteger. A passividade é a AIDS da alma. Por fim, nós temos a desistência. Quando desistimos, é como se entregássemos o documento do lote para o inimigo e ele rapidamente constrói a sua prisão. Desistimos da fé, desistimos de Deus, desistimos de nós mesmos, desistimos dos outros, desistimos dos relacionamentos. E agora eu posso ficar mais 5 minutinhos, pastor? Eu prometo que eu vou terminar. O 8º ponto aqui é penetrar na fortaleza. O que significa penetrar na fortaleza? O versículo fala assim, a parte 2 do versículo. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali.
Primeira coisa que eles fizeram, entraram na casa. Entrar na casa significa mergulhar na história familiar. Muitas vezes não é só a pessoa que está numa fortaleza, mas a sua casa, seu sistema familiar. Quando se trata de uma pessoa que tem vício na área de drogas ou na área sexual, na área dos psicotrópicos, existe um sistema familiar por trás, muitas vezes sustentando essa doença, sustentando esses vícios. Então, é necessário a gente chegar na profundidade disso, de conhecer. O outro ponto, entraram na casa de quem? De uma mulher. Raabe, antes de ser prostituta, ela era uma mulher. E este é o aspecto frágil da fortaleza. Dentro de toda Jericó, existe uma fragilidade, existe uma mulher. Jericó é a fortaleza vista do lado de fora. Segundo os historiadores, 2 carruagens andavam lado a lado em cima das suas muralhas. Vamos imaginar que Jericó seja uma pessoa. Ela está com todos os seus mecanismos de defesa em alerta, ativados. Aquela grande fortaleza. Você olha por fora e fala, como é que eu chego nessa pessoa? Mecanismos de defesa na área da agressividade, mecanismos de defesa na área da passividade. E você não sabe que lado. Você já viu a expressão pisando em ovos? Você tem que pisar em ovos para poder não ferir a pessoa. Porque um olhar, você pode ativar muita coisa na vida dessa pessoa. Mas toda essa fortaleza externa, toda essa jericozona comportamental, porque Jericó vai mostrar, ela é demonstrada através dos comportamentos. Então, todos esses comportamentos são para proteger uma área interna extremamente frágil. Existe uma mulher. A Bíblia fala que a mulher é o vaso frágil. A dinâmica entre carência e aparência, quanto maior a fortaleza externa, quanto maior a Jericó for, tanto maior a fragilidade interna. Você quer saber o quanto que uma pessoa ela é ferida? É você conseguir avaliar todo o comportamento de autodefesa que ela tem. Toda essa estrutura. Aquela pessoa, não consigo nem chegar, porque eu não sei de que lado que vem o coice. Tenha compaixão. Uma pessoa extremamente ferida. Extremamente ferida. Ela está apenas o quê? Protegendo a ferida interna, através desse comportamento externo. Isso. Outra coisa, identificar a natureza interna da fortaleza. Qual que é a natureza interna da fortaleza? Primeiro, há uma fragilidade. O que a Bíblia diz? A mulher era prostituta, cujo nome era Raabe, e eles dormiram ali. Ter acesso àquilo que está nas trevas. O prostíbulo da alma. Havia um prostíbulo aqui. Entrar com permissão da pessoa nos porões da sua alma. Ali reside o ponto da dor e da vergonha e, consequentemente, da cura. São áreas onde a pessoa se prostituiu, se vendeu, negociou valores, se autodegradou. Áreas de profunda vergonha e dor. Raabe era prostituta. Dores espirituais, problemas na área sexuais, onde foi mutilada na sua alma, na sua identidade. Áreas onde a pessoa sofreu abusos morais. Ali estão as prisões da culpa, do ódio de si mesmo. Toda fortaleza é inspirada por feridas que se estabelecem através de sentimentos e pensamentos malignamente deformados que conspiram contra a liberdade da alma. E por fim, Raabe, ela é a chave da fortaleza. Raabe, ela é uma identidade que precisa ser resgatada, redimida. A pregação da prostituta, deixa eu ver, eu não sei se eu coloquei, não coloquei. Primeiro no Josué capítulo 2, do versículo 10 a 12, vai dizer, ouvindo isso, desmaiou-se o nosso coração e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Veja bem, a prostituta começa a pregar, ela começa a fazer uma confissão de fé. Olha, não tem ânimo aqui. Nós temos ouvido falar do que Deus fez, né? E aí, ela começa a pregar para os espias. Esse é o poder do mapeamento espiritual.
que ao lidar com as áreas obscuras da alma, apenas confirma o estado de fragilidade interna. O que Raabe revelou para os espias? Não precisa ir em lugar nenhum, está todo mundo aqui com medo. Sabe por quê? A gente tem ouvido falar do que Deus tem feito. E a gente já está preparado para o pior. Segundo ponto aqui, a intercessão da prostituta, no versículo 12, 18 e 19. O que ela fala? Olha, assim como eu agi de misericórdia com vocês, ajo de misericórdia comigo e com a minha família. Sabe qual que é o ponto aqui estratégico? Reconciliação familiar. Os espias falam assim, ok, nós vamos usar de misericórdia com você e com a sua família, mas é o seguinte, você vai ter que trazer sua família para dentro da sua casa. E aí eles colocaram, você vai pendurar o cordão escarlata, porque no dia que a gente chegar aqui, aquele cordão escarlata vai trazer poderosa justificação, redenção para a sua vida e para a sua família, porque ele é a tipologia da justificação pelo sangue de Jesus. Mas sabe o que aconteceu aqui? Imagina você ter que levar a sua família para conhecer as suas áreas de vergonha e de prostituição. Por que será que Raabe se tornou uma prostituta? O que levou ela a estar naquele lugar? Agora, ela tem que encarar a família, e a família tem que encarar ela. E para haver redenção aqui, teve que haver reconciliação. Muitas vezes, para ter libertação e redenção na nossa alma, precisa haver reconciliação familiar. A libertação pessoal sempre produz um impacto coletivo. Tudo porque, o que Raabe fez? Ela acolheu com paz os espias, correspondeu com transparência e responsabilidade ao processo de mapeamento espiritual. Nada ficou oculto, nem os porões da alma. O nosso convite é que nós convidemos cada um que o Espírito Santo visite cada reduto da nossa alma, cada área de fragilidade, que ele revele as fortalezas espirituais, que ele revele as crenças erradas, que ele revele as prostituições da nossa alma, mas que tudo isso redunde em glória, tudo isso redunde em perdão, em reconciliação e libertação para as nossas vidas. Se você crê, diga amém, fica de pé, pode vir, pastor. Jesus, nós queremos te agradecer. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu não sei, Pai, eu não sei o que o Senhor está ensinando pessoalmente para cada um aqui, mas eu sei, Espírito Santo, que o Senhor está mexendo e continuará a mexer na nossa alma, trazendo, Deus, essa importância de olharmos para dentro de nós e considerarmos nossas fragilidades internas, para que assim percebamos, ó Deus, os nossos comportamentos externos e assim possamos ser curados e restaurados. Senhor, nós queremos desfrutar dessa terra que mana leite e mel, dessa terra frutífera. Espírito Santo, nós te convidamos. Nós queremos acolher em paz o Senhor, como o principal espia da nossa alma. Traz revelações para nós. Visita os recônditos da nossa alma, visita os porões da nossa alma e traz revelação. Mostra para nós as fortalezas internas. Nós falamos de tantas fortalezas aqui. Nós falamos de tantas coisas aqui, Senhor. Mostra para nós, porque nós queremos ser curados, nós queremos ser libertos, no nome de Jesus. Amém. Amados, desculpa ter passado do horário, né? Tem os livrinhos lá, eu fiz pedido novamente, né? Porque acabou, se alguém quiser depois, me procura na semana que vem que já teremos.